Olá, meus queridos alunos, pessoal de casa. Estamos aqui de volta para mais uma aula de sexto ano. Nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que estávamos trabalhando, específico de ciências da natureza, mas voltado para a parte de visão e lentes corretivas. Na última aula, nós falamos da visão, nós explicamos um pouco sobre a anatomia do olho, então agora a gente dá continuidade para falar a respeito dos problemas de visão e do que a gente vai ter ali de opção para corrigir através das lentes. Aí pode ser uma lente daquela convencional do óculos ou a lente mesmo que a gente utiliza. Bom, nessa última aula que nós vimos a estrutura dos olhos, nós vamos precisar de algumas informações dela para poder fazer uma revisão. Mas vamos direto aqui para nossa habilidade. Lembrando, gente, vamos continuar a habilidade de selecionar o uso de lentes adequadas para correção de diferentes defeitos da visão com base no funcionamento do olho. Então, por isso que a gente tem que fazer uma releitura da parte anatômica dos nossos olhos para poder compreender melhor. Então, vamos lembrar lá, nós temos a córnea, que é aquela lente externa que recobre a parte anterior dos nossos olhos, e a luz vai passar pela córnea e vai atravessar aquela aberturazinha, a pupila, que pode estar mais ou menos dilatada, dependendo da quantidade de luz que a gente está recebendo e também das nossas emoções. A pupila vai permitir a entrada de luz, a luz entrou, ela vai atravessar o cristalino, que é de fato a lente dos nossos olhos. E hoje nós vamos estudar como que esse cristalino, problemas nele, na forma como a luz atravessa por ele, vai se focar lá na nossa retina, é que vão gerar as questões de visão que a gente pode vir a ter. Bom, voltando um pouquinho atrás, as duas lentes se sobrepondo aqui para a gente lembrar, a córnea e o cristalino. Essas duas lentes, no meio delas, a gente tem aquela abertura que é a pupila. Então, a luz, ela vai atravessar a córnea, ela vai fazer com que a luz direcione para essa abertura aqui, que é a pupila, para poder atravessar o cristalino, que é a lente. Esse é o funcionamento básico da parte anterior dos nossos olhos. E aí, se a gente olhar o olho com uma câmera, a gente veria que o foco da luz que vai entrar aqui, atravessar a nossa córnea, passar pela abertura da pupila e atravessar o cristalino, ela vai até o fundo do nosso olho, aonde naquele tecido, a retina. Retina é onde a gente tem a cobertura de células que são fotossensíveis, ou seja, elas são sensíveis à luz, mas também as células que vão ter a percepção de cor. Então, esse conjunto de células que forma aqui a retina vai receber a luz que está fazendo a refração no cristalino. Mas aí a gente vai falar disso com calma, porque o cristalino é uma lente. E agora a gente entra na parte de física, a gente vai entrar na óptica. E a óptica é uma área que a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre as lentes para poder compreendê-la melhor. Então, as lentes, elas podem ser de dois modos principais aqui. As lentes divergentes, então nelas, a gente olha só, essas setinhas, elas representam os feixes de luz que estão chegando até a lente. E depois o comportamento que esses feixes de luz terão ao atravessar a lente. Os feixes de luz que estão chegando aqui na lente divergente, eles tendem a ser dispersados. Olha só como eles estão se espalhando após passarem por essa lente divergente. Então, esse nome divergente, divergir, elas vão ir para lugares diferentes ali, elas vão se espalhar. E no caso das lentes convergentes, a luz chega até a lente e ela vai ir para um ponto focal específico. Então, olha como ela está sendo encaminhada aqui, direcionada para esse ponto focal aqui no finalzinho. Então, isso é o que faz uma lente convergente. A luz vai convergir para um ponto focal específico, ao contrário das divergentes, que a luz está se dispersando ali, se divergindo. E o cristalino, ele é uma lente, e é uma lente que precisa que os raios luminosos, eles se concentrem em um ponto específico. Vamos nos lembrar lá, nossos olhos são o quê? Nossos olhos são uma estrutura de percepção, principalmente da luz. Claro, as cores também são importantes para a gente, mas vamos focar primeiro na luz. Essa percepção da luz, ela depende que os raios luminosos adentrem aquela abertura que é a pupila e cheguem ao fundo do olho para que a gente consiga identificar a luz que está irradiando de cima dos objetos,
está havendo a refração ali, a luz vai gerar para a gente a ideia de imagem que a gente tem, que o nosso cérebro vai processar. Então, para que todo esse processo aconteça, é necessário que a luz seja direcionada por uma lente convergente, que no caso é o cristalino. E a gente pode ver que ela está representada aí com uma lente com duas partes, uma lente circularzinha aí, né, cilíndrica no caso. E aí essas lentes cilíndricas, elas têm esse potencial aí de convergir a imagem. Então, pensando na forma como a imagem é formada, né, no olho ali, a gente vai ter a imagem aqui está representada por um pinheirozinho, e aí a luz que está incidindo sobre esse pinheiro e vindo até o olho humano, ela vai passar pela córnea, os raios luminosos aqui, e vai atravessar o cristalino. E aí ela vai formar no fundo do olho. Mas olha só, meu pinheiro está invertido. Isso é uma particularidade, pessoal, que acontece no caso das lentes convergentes, essas cilíndricas aqui. Elas vão inverter a imagem final ali. Então, nós recebemos, né, a imagem formada ali no fundo dos nossos olhos, o que o nervo óptico vai captar é exatamente uma imagem invertida de tudo que a gente está vendo. O nosso cérebro que vai receber essa imagem invertida e fazer o processamento dela, devolvendo, né, a ideia da imagem, a interpretação dessa imagem como né, na posição correta, sem ser de ponta cabeça, sem ser invertido. Então, o cérebro é que faz esse processo de desinverter aqui nessa imagem formada no fundo do nosso olho, mas o nosso olho forma a imagem invertida dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então, por quê? Porque vai atravessar o cristalino e aí essa forma como a luz vai passar pelo cristalino e fazer o foco lá no final, vai gerar essa imagem invertida que a gente precisa, para entender direito, experimentar. Então, nós precisamos ir para o experimento para a gente pensar como que o cristalino, como que é possível esse cristalino inverter. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês que o meio que a luz está atravessando, ele é muito importante, porque a luz vai passar pela água, por exemplo, e gerar uma imagem que a gente talvez se confunda com ela. Essa imagem, por exemplo, um peixe que estiver nadando na água, talvez a gente imagine ele numa posição e ele está um pouco distante daquela posição, exatamente porque a nossa visão ela é para o ambiente aqui, fora do ambiente aquático, ambiente atmosférico. Os organismos do ambiente aquático, eles têm a visão adaptada, obviamente, para o ambiente aquático. Mas por quê? Porque a água ela acaba fazendo com que a refração da luz seja diferente. Então, se a gente põe a caneta dentro da água, um experimento simples que vocês podem fazer com um copo de água, um lápis, uma caneta, qualquer coisinha aqui que vocês possam colocar dentro do copo de água, vocês vão ver que existe uma diferença na refração. Então, com isso, o que você vai ver é como se o lápis tivesse ficado torto, né? Como se o lápis tivesse a parte de baixo dele, que está dentro da água, essa parte ela estaria numa posição completamente diferente, mas não é a posição do lápis que está diferente. O que está diferente aqui é a forma como a luz está passando pela água e essa refração da luz sendo recebida nos seus olhos. Então, essa refração de luz diferente do meio aquático para o meio atmosférico gera uma diferença visual importante, né? Gera para a gente essa informação visual diferente. Agora, para a gente entender como que o cristalino ele funciona invertendo a imagem, a gente vai usar um copo, tá? Um copo simples, esses copos lisos de vidro. Esse copo ele vai ter essa estrutura cilíndrica e líquido dentro, para a gente simular o que estaria acontecendo ali com o cristalino. Então, para que a gente gere essa imagem invertida, a gente pode fazer em casa mesmo, com um papelzinho, uma seta sobre outra, que vão ter, né, essas duas setinhas aqui, a mesma posição, estão apontando para o mesmo lado. Então, quando você coloca a primeira setinha inserida, né, dentro, atrás, no caso, da água, a gente vai ter uma diferençazinha de posicionamento. Olha lá, ela vai mudar a posição para a qual ela está apontando. Então, a setinha de baixo está apontando para um lado e a setinha de cima está apontando para o outro. Mas as duas, gente, olha, são idênticas. Só que quando você mergulha nessa lente aqui cilíndrica, há uma inversão da imagem. Se eu descer, a outra setinha também vai sofrer essa inversão da imagem. Olha só que interessante.
Isso é por causa da refração que está ocorrendo ali da luz dentro desse ambiente, né, dessa lente que é cilíndrica. Essa lente cilíndrica, ela gera essa diferença para a gente. Olha que bacana. Então, a gente consegue entender por que a imagem lá no olho, ela vai ter esse potencial de inverter no fundo do nosso olho. Na verdade, não é o olho que está invertendo, é o cristalino que tem uma situação ali específica, né, de ser uma lente cilíndrica, e ele vai fazer com que isso aí aconteça. Então, não é mágica, né, não é nada misterioso, é simplesmente física ótica aqui acontecendo para a gente ver essas diferenças aí. Então, na hora que a gente vai para trabalhar essa questão do cristalino, muitas vezes é difícil para que o aluno consiga compreender esse processo dessa inversão, mas o processo da inversão ele está relacionado exatamente com o fato de que o cristalino é essa lente, né, cilíndrica, uma lente, lógico, também a gente tem que lembrar que aqui dentro, vamos voltar lá atrás só um pouquinho, para a gente lembrar o que a gente tem aqui dentro do nosso olho, né, o humor aquoso. Então é um ambiente que também tem um líquido ali. Então a luz ela vai atravessar não só a córnea, ela não vai passar só pela lente do cristalino, mas também existe um meio líquido aqui entre essas duas lentes que vai fazer com que a imagem ela ganhe algumas diferenças ali na hora da gente receber essa informação visual, porque na verdade a imagem é um produto lá na frente. Um produto de quê, gente? A luz vai chegar aqui, a refração da luz, que ainda, né, vai ter que passar por tecidos aqui, tecidos vivos, que vai ter que passar por essa lente convergente, que é o cristalino, para só então esse feixe de luz gerar um foco que vai estar cá na frente, na parte da retina. Então, dando continuidade aqui, essa imagem vai ser invertida e onde ela se forma é muito importante para a gente entender os problemas de visão que a gente pode ter ou não. O ideal é que a imagem se forme aqui, sobre a retina. Só que pode ocorrer da imagem se formar em pontos diferentes em relação à retina. Então, quando o foco ali, que vai passar, né, da luz passando pelo cristalino e gerando foco da imagem, ele estiver atrás da retina, então olha só, que é uma vela, tá, gente? Na visão normal, a vela, ela estaria, o foco, né, da imagem dela estaria invertida aqui, formando bem acima da retina, bem em cima dela mesmo, que é o local que ela deveria estar. Na hipermetropia, a gente vai ter um problema de visão no qual o foco ele vai ficar posterior, é depois da retina, olha onde a vela está. Depois. Uai, professora, mas aí a vela, né, a imagem está se formando lá no nervo óptico? Não, não é que está se formando no nervo óptico. A gente diz que o foco estaria ali, né, o foco real, se a gente conseguisse fazer a distância certinha. Como ele né, o olho vai ter o limite aqui, a retina é aqui, então vai formar uma imagem aqui que não é adequada. O foco não vai ser adequado e por essa razão a gente não vai enxergar tão bem. Então, a gente diz que a imagem se formaria após a retina, no caso da hipermetropia. No caso da miopia, já é exatamente o inverso. O ponto focal, olha aqui, é bem antes da retina. Então, com isso, você tem a formação da imagem antes do local que ela deveria ser formada. E aí você também vai gerar um problema de visão. No astigmatismo, a gente já tem uma bagunça generalizada aqui dos pontos focais. São vários pontos focais diferentes que se formam, então gera uma visão bastante embaçada, uma visão confusa ali pela formação desses múltiplos pontos focais. E aí vamos ver na prática o que significa para uma pessoa que tem cada um desses problemas de visão enxergar o mundo ali, né, o mundo real sem os óculos. Então aqui a gente teria uma situação de visão normal nessa foto. Na segunda foto a gente teria miopia. Vamos lembrar o que acontece na miopia. A imagem se forma bem antes, né, do que deveria, bem antes da retina. Então com isso a pessoa consegue focalizar bem objetos de perto. Mas olha lá, objetos distantes, a paisagem que está adiante, ela está borrada.
né? Ela está difícil de ser enxergada. Então, geralmente, essas pessoas elas têm uma dificuldade de enxergar objetos distantes. Objetos próximos podem ter, dependendo do grau de miopia, lógico, mas normalmente não. Agora, no caso da hipermetropia, já é o inverso. A pessoa enxerga o objeto distante até focalizando bem, mas o objeto próximo ela não focaliza bem. Vamos lembrar a hipermetropia, gente? Hipermetropia é atrás da retina, que estaria o ponto focal, né? Após a retina. Então, depois dela, então é mais fácil enxergar objetos que estão próximos. E no astigmatismo é esse borrão total, né? A visão fica embaçada tanto para perto quanto para longe. Posso ter todos, né, esses problemas de visão? Sim, né? Várias pessoas têm mais de um problema de visão aqui acontecendo ao mesmo tempo. E é lógico que existe um fator de peso, por exemplo, se você tem astigmatismo, se você tem uma hipermetropia, você pode ter uma dificuldade para enxergar tanto de perto quanto de longe, ter que usar um óculos ali para essa correção, ter bastante dificuldade para dirigir, por exemplo, à noite, né? Ou às vezes uma dificuldade para dirigir no geral mesmo, por causa dessa dificuldade de focalizar. Mas o que gera isso? Você tem lá o cristalino, uma série de músculos ali associados a ele. Então, o cristalino ele tem o potencial de focalizar ou não em determinados objetos e fazer com que você, né, garanta, né, a refração adequada da luz ali no ponto correto. Só que às vezes esse cristalino não consegue fazer isso da maneira adequada. E é lógico, existem outras maneiras de focar. As pessoas que têm algum problema de visão, muitas vezes elas vão ler, elas têm o hábito de franzir o rosto, né? Franzir a sobrancelha junto com as pálpebras, tentar para poder enxergar melhor. Essa tentativa de melhorar o foco, ela até ajuda, principalmente se for um problema de visão com um grau baixo. Auxilia para a chegada da luz ali na quantidade adequada para que esse foco melhore. Mas o fato é que quem realmente vai realizar o foco da maneira correta, quem vai conseguir fazer com que a imagem seja bem clara, bem nítida, é o cristalino. E se aí existe uma falha nesse cristalino na hora de gerar o foco no ponto correto, a gente vai ter um desses problemas. Então, lembrando, a miopia, a gente vai ter o ponto focal antes da retina, na hipermetropia seria após, né, atrás da retina, e no astigmatismo a gente tem múltiplos pontos focais, por isso o borrão generalizado aqui. Então, para a correção deles, a gente tem o quê? Na miopia, a gente tenta fazer com que a imagem ela se forme mais atrás, mais adiante. Então, você usa uma lente divergente. Você tenta jogar os raios luminosos que estão chegando ali, né, os feixes de luz, um pouco mais espalhados na superfície do olho, para que o foco deles se forme mais adiante. Então, você usa a lente divergente para miopia. Você espalha a luz aqui sobre a córnea. Na hipermetropia, como a imagem formaria atrás da retina, você tenta fazer com que ela se forme antes. Então, você usa uma lente convergente. E para o caso do astigmatismo, como são múltiplos pontos focais, você tenta usar a lente cilíndrica, né? A lente cilíndrica ela vai fazer com que os raios chegando ali, né, os raios luminosos, os feixes de luz, eles se focalizem o máximo possível num ponto só. E aí evita daquela refração que acontece aqui após o cristalino deles se espalharem totalmente. Então, quando que você deve procurar um oftalmologista? Está com dificuldade de enxergar alguma coisa, está em sala de aula, está olhando para o quadro, está muito difícil enxergar, ou às vezes está difícil enxergar de longe, mas de perto enxerga bem, você vai notando essas coisas. À noite está muito complicado também, está com o olho lacrimejando muito, muita ardência no olho. É sempre importante procurar um médico, gente, sempre importante procurar o oftalmologista, porque muitos problemas de visão, a gente vai se acostumando com eles, se acostumando com a visão não estando boa ali, né? E o processo vai se acelerando. Então, existem problemas mais graves do que simplesmente precisar usar o óculos. Existem problemas, inclusive, degenerativos da córnea, do cristalino. Então, procurar o oftalmologista é sempre necessário quando a visão está um pouquinho mais difícil ali, quando você tem ardência, dor, algum incômodo ali na região dos olhos. Ok? Então, gente, hoje nós aprendemos como que é formada a imagem no olho humano, quais os principais tipos de problemas e as lentes corretivas que são usadas para corrigir cada um deles. Essas foram as referências que nós utilizamos e alguma dúvida que vocês tiverem, venham
venham para o Tira Dúvidas. Às 11h15, toda quinta-feira, nós temos o Tira Dúvidas de Ciências. Até lá!